Fala moçada, e aí, tudo bem com vocês? Então bora para mais uma aula nossa de sociologia aqui da nossa plataforma Não Perca a Cabeça. E o tema de hoje, um tema super importante, super pertinente, recorrente também no Enem, polêmico também. Mamilo! A galera nem gosta de ouvir falar do cara, mas não tem como, precisamos estudar, precisamos entender que é o Karl Marx, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o materialismo histórico, compreender um pouquinho dessa teoria do marxismo. É uma aula de introdução, é nosso primeiro encontro sobre Marx. Nós teremos pelo menos aí mais 2 aulas falando sobre esse cara que ele é super importante, esse alemão que é super importante para a história do pensamento sociológico, econômico, filosófico e político, tá bom? Antes de qualquer coisa, o Little Black quer dar um recado especial. Deixa de preconceito, deixa de bobeira, deixa aquelas suas crenças pro lado de lá. Agora é hora, não tô falando das crenças religiosas, tá? Das suas crenças políticas de lado, para você entender um pouco o pensamento desse cara, que é super importante, como eu disse há pouquinho tempo, importante para a história do pensamento mundial, né? Universal, assim. Ele é um marco dentro da história, querendo ou não. Se ele é lembrado, é porque ele foi importante. Ah, Bruno, mas eu não gosto dele. É um direito, mas tem que aprender, é um dever. Aprender a teoria, né? Entender um pouco sobre o que o cara fala é muito importante, porque existem provas aí por aí que são recorrentes desse carinha caindo, né? De vestibulares, do próprio Enem também. Então, por mais que às vezes você não curta, é interessante pra caramba a gente aprender. E aprender até mesmo para entender por que não gosta. E é um direito, né? Mas é um cara muito legal e eu espero que a gente possa estabelecer uma boa relação e olhar para o Karl Marx de um modo diferente a partir de hoje. Beleza? Vamos lá, moçada! Bom, então o Marx ele deu origem a uma corrente de pensamento revolucionária do ponto de vista teórico e também do ponto de vista social. O Marx ele não aborda apenas a teoria, ele também visa discutir a questão prática. Claro, ele não colocou em prática efetivamente as ideias dele, né? Era um desejo, uma utopia dele, ele criou a teoria. Algumas correntes de política abraçam as posturas marxistas, mas é legal entender que assim, o cara tem um olhar diferente sobre a sociedade, tá? Ele tem um olhar diferente do que o Durkheim, do que o Comte, do que o Weber, que nós estudamos aí. Pois bem, ele tem uma coisa em comum com o Weber, que foi o cara que nós estudamos aí por último. Uma herança hegeliana, uma percepção da história de uma forma diferente, né? A história para ele, ela tem um olhar dialético. Aquilo que o próprio Hegel já dizia, né? Mas a dialética do Marx é uma dialética que vai transformar a sociedade. Né? Essa dialética ela acontece por meio do trabalho, que vai gerar esse movimento, né? Que vai gerar essas transformações dentro da sociedade de modo geral. Esse trabalho ele vem por dinâmicas diversas, né? Por formas diversas, como a organização social, a organização dos sujeitos em sociedade, dentro do seu período histórico qualquer, ele vai gerar algumas demandas e aí ele vai construir através da percepção histórica uma nova forma de ser no mundo, tá? Então, pelo trabalho de um modo particular, o homem ele transforma o mundo. É muito legal entender que o Marx ele dá um valor muito grande para essa questão do trabalho, né? O trabalho é importante para o Marx. Querendo ou não, gostando ou não, o cara tem esse olhar, né? Bom, falar de Marx, não dá para deixar de comentar sobre o Engels, né, que foi o cofundador do chamado socialismo científico, né, que alguns por aí gostam de dizer que é o comunismo, né, conhecido como o comunismo, tá? Socialismo científico, os dois, só dizer uma coisa, né, importante, Engels e Marx, eles tinham uma relação de amizade muito grande, eles eram muito próximos, né, e ambos dividiam desse desejo de transformação social ao olhar ali a influência do capitalismo na vida dos sujeitos, tá? Bom, o que vem a ser o socialismo científico?
que dá pavor em alguns. Aqui é só uma aula, relaxa, moçada, vamos lá. Socialismo científico é uma evolução da sociedade, na qual não haveriam mais divisões, faltou um pontinho no i aqui, né? Não haveriam mais divisões de classe, tá? Todos seriam iguais, não haveria um Estado, nem instituições, e sim apenas as pessoas vivendo de modo organizado dentro de uma sociedade. É uma utopia, né? É uma teoria que ela é sociopolítico e econômica, tá? Ela vai caminhar sobre esses três aspectos, né? Do ponto de vista social, porque ela tem uma intervenção dentro do mundo da vida, de organização social de modo particular, né? De compreensão do trabalho, de entender um pouco como o sujeito que está empregado, e aí, isso aí temas das próximas aulas, né? Como esse sujeito que está empregado, ele se relaciona com o seu empregador, o quanto de lucro que ele tem, se é ele que mantém, que acaba trabalhando e produzindo, né, o lucro para o seu empregador, o quanto que fica para ele. São questões que o Marx ele levantou. E querendo ou não, são questões interessantes também para a gente pensar, né? Com relação à exploração do trabalho, a gente pode trazer o marxismo para a realidade e entender, né, quanta gente por aí é explorada, ganha pouco, trabalha muito, né, e muita gente lucra em relação a isso. A gente pode fazer críticas em relação ao universo político, né, que é um universo que trabalha para o seu bem próprio, que não trabalha pensando na sociedade. A gente olha para a história do Brasil de modo geral, é assim que ela sempre tratou, né? Pois bem, vamos lá então para a compreensão do chamado materialismo histórico. Vamos fazer aquilo que o Bruninho sempre gosta de trabalhar. Vamos olhar para as palavras, né? É a matéria dentro da história que vai transformar o mundo, tá? A matéria ocupa esse lugar importante, quase. Matéria ocupa o lugar no espaço, quase mudando de disciplina aqui, né? A matéria é aquilo que vai transformar, é aquilo que vai revolucionar a história. A matéria enquanto produção de bens dos sujeitos, né? É uma tese criada para compreender, então, o materialismo histórico, né? Tese criada para compreendermos o capitalismo e explicar a natureza da organização econômica. Como que os sujeitos se organizam dentro da sociedade? Né? De que modo que eles vão se organizar? Então, o materialismo histórico nada mais é do que uma forma da gente entender a estrutura da sociedade, que a gente vai tentar ali, através dessa forma como os sujeitos se organizam, né? Através dos seus bens de produção, dos meios de produção, das suas necessidades, da produção social de bens, como que eles vão se organizando. E é interessante que em cada fase da história, os sujeitos se organizavam de uma forma diferente, sempre olhando para as necessidades que eram próprias deles, né? Então você pega os povos da antiguidade, eles tinham lá uma necessidade, que era a caça, né? Então se organizavam dentro daquilo. E aí, a partir do momento que o capitalismo ele entra na vida dos sujeitos, a forma de organização ela também é diferente e com outras demandas ali, tá? Pois bem, a estrutura de uma sociedade reflete a forma como os homens se organizam nela, tá? É a estrutura do grupo social, é a estrutura de uma sociedade que vai refletir a forma como os homens eles vão se organizar. Então, a partir do momento que nós temos uma estrutura social que tem um certo nível de exigência diante dos sujeitos, a gente vai ver ali surgir um tipo de organização para atender aquela demanda, tá? Então aí nós vemos uma questão do que é um pouquinho do materialismo histórico. O materialismo histórico, ele tem duas divisões que são bem interessantes. A primeira, chamada as forças produtivas. Que são as forças produtivas? Condições materiais de toda a produção. É tudo aquilo que é necessário para se produzir algo, né? Desde os materiais, desde da mão de obra, as condições, aquilo que se faz necessário para que haja ali uma produção, tá? E o segundo conceito importante são as relações de produção. É a forma como os homens se organizam para executar a atividade produtiva. Então, é dentro dessas relações que os sujeitos se organizam
com o intuito de fazer uma atividade produtiva. E aí você pensa as várias fábricas que você conhece, as várias ideias de coisas aí que nós temos de produção, né? Cada demanda tem a sua forma de ser, tem a sua exigência, gera ali algumas demandas, né, produtivas e geram algumas demandas organizacionais para os sujeitos, tá bom? Como que a gente entende essas relações de produção? Só olhar para a história, né? Nós já tivemos relações de produção de tipo cooperativas, né? Nós já tivemos tipo de produção escravista, tá? Isso na antiguidade. No Brasil, a gente teve aí há pouco tempo ainda esse tipo de relação, né? As questões do tipo cervis, né? Que são da Europa feudal, e capitalista, que vem da indústria moderna, tá? Que é onde ele talvez seja o grande elemento de crítica do Karl Marx, tá bom? Pois bem, compreender o modo de produção é fundamental para entender como se organiza e funciona uma sociedade, né? O modo de produção é o quê? Como as pessoas e quais são as demandas que os sujeitos têm dentro da indústria, ou as demandas que a sociedade vai pedir, vão exigir para que as pessoas se organizem para produzir aquilo que é necessário. Estou usando o termo sociedade ainda. Na próxima aula a gente vai introduzir outros termos de organização para a gente poder ampliar um pouco mais aí a questão do marxismo, né? Pois bem, há dois elementos aí que são importantíssimos para compreendermos o nosso amigo Karl Marx. A noção de infraestrutura e a noção de superestrutura, né? A infraestrutura é a organização econômica capitalista que gera suas demandas, né? Que tem aí as suas reivindicações, e a superestrutura é a forma ideológica e ou política que paira dentro da sociedade, tá? Então, você vai ver a infraestrutura funcionar do ponto de vista... desculpa, a infraestrutura não. A superestrutura funcionar do ponto de vista ético, do ponto de vista religioso, do ponto de vista ideológico e também do ponto de vista político, como poder militar, né? As próprias organizações políticas e as outras estruturas que surgem aí, tá bom? Beleza, galera? Então, assim, essa é uma aula introdutória ao pensamento do Marx, né? Primeiro elemento que nós discutimos, o quê? Primeiro, compreender o socialismo científico, que é uma forma nova de se fazer sociedade, tá? Se existiu, não existiu, se é boa, se é má, não é o juízo de valor que vai fazer a diferença aqui agora. A ideia é tentar entender o pensamento do cara, tá? Depois, a compreensão de materialismo histórico, né? São os modos de produção, né? É a forma como o ser humano se organiza dentro da sociedade que faz com que a gente entenda o seu funcionamento. Isso é importante. O modo, a forma como os sujeitos se organizam dentro da sociedade é que faz com que a gente compreenda ali um pouquinho, que a gente tenha essa noção a partir do modo de produção, né? Que é o que vai gerar essa compreensão da organização dos sujeitos dentro da sociedade. Beleza, gente? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido um pouco, né, nessa introdução ao Karl Marx. Nós teremos aí mais pelo menos 2 ou 3 aulas explicando conceito por conceito, passo por passo, de um modo bem obsessivo, bem metódico, para que a gente esclareça algumas coisas sobre esse importante pensador da sociologia, da filosofia, da economia, da política, e que a gente possa ampliar o nosso campo de debate, o nosso leque de debate. A gente sabe que o Brasil está extremamente polarizado hoje em dia, quando a gente fala de política, de modo particular, mas no nosso campo do estudo, na hora de estudar, é super importante a gente ter essa seriedade. Não importa se você gosta do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco, do Flamengo, seja o que for, né? Não sei de qual estádio que você está me vendo aí, né? Pensa nas rivalidades de torcida ou de, sei lá, de música, não sei qualquer coisa que possa ter aí. Mas a diferença é o seguinte: quando a gente fala da nossa formação, nós temos que buscar uma formação integral, né, e comprometida. Isso é o mais importante, sem qualquer levantamento tendencioso por aí, tá bom? Beijo no coração de vocês, espero na próxima, viu? Foco, força, fé, bora pra cima, galera. Tchau, tchau, até mais.